Valendo. Beleza, vamos começar? Por favor, pode começar. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa última aula aqui da formação de multiplicadores agroflorestais. Essa é a segunda aula do módulo 2 e aqui a gente vai discutir um pouquinho mais sobre elaboração de projetos. E hoje quem vai tocar essa aula é a Ive. Ela está aqui para compartilhar um pouquinho com vocês o conteúdo. Ive, vamos lá. Beleza, eu só vou tirar meu vídeo aqui Isso. e compartilhar minha tela. Todo mundo vendo? Estamos vendo, manda ver. Perfeito. Então, bem-vindos, boa noite. A gente está no programa de formação de multiplicadores agroflorestais da Preta Terra. Estamos agora finalizando o módulo 2, condução do projeto e elaboração de documentos. Primeiramente, a gente vai hoje falar em como fazer o diagnóstico para identificar os desafios que vão ser trabalhados e abordados nos nossos projetos e definir os objetivos do projeto para que eles sejam realmente efetivos e causem a mudança nas comunidades que a gente está procurando. Então, no contexto de projetos, a gente precisa parar para pensar um pouco nos projetos que vocês conhecem, com relação aos projetos que estão em execução ou que já aconteceram e que vocês têm ou tiveram acesso. Eles foram executados satisfatoriamente pelas pessoas envolvidas? Se sim, o que possibilitou que o sonho virasse realidade? E se não, o que foi que deu errado? Se o projeto terminar, as ações elas continuam ou serão realizadas apenas mediante troca de interesses? Como que é a participação dessas pessoas envolvidas? Já aconteceu de se promover curso, dar orientações, e as pessoas não implementarem o que foi recomendado? Já aconteceu de se elaborar material como livros, cartilhas, folders, e as pessoas envolvidas não valorizarem aquilo ficou encostado, ninguém usou? Já aconteceu das pessoas envolvidas se comprometerem a fazer alguma coisa e não fazerem? Pois é, isso são coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai pensar num novo projeto, desenhar uma nova proposta para a gente angariar fundos depois e que esse projeto seja efetivamente realizado e que cause a mudança que a gente precisa perceber. Para isso, a participação da comunidade desde o planejamento ela é essencial. Quando um projeto é elaborado sem a participação efetiva das pessoas que o executarão, muitas vezes o grau de comprometimento é pequeno, porque essas pessoas ou não se identificam com a atividade proposta ou não têm tempo e disponibilidade para desenvolver as atividades impostas a elas de maneira, às vezes, arbitrária e às vezes autoritária. Então, elas não se sentem pertencentes à execução daquele projeto. Por isso, o diagnóstico participativo é tão importante. O objetivo de um diagnóstico participativo é que a comunidade e a equipe técnica elas conheçam e reflitam sobre a realidade ou situação de um lugar para poder entendê-la melhor e então transformá-la. As metodologias de diagnóstico participativo, assim como um médico, por exemplo, precisa de exames para detectar a doença de uma pessoa, a gente precisa de ferramentas e de metodologias específicas para realizar esse diagnóstico participativo com comunidades locais. Essas ferramentas, elas podem incluir diagnóstico rural rápido, listagem livre, questionários semi-estruturados, outro diagnóstico chamado de pairwise, ou mapas conceituais, também mapeamento e fotos de drones. Os objetivos desse diagnóstico, eles incluem identificar questões relevantes para as pessoas. Normalmente, para projetos socioambientais, são focados aspectos sociais, aspectos ambientais, econômicos e também culturais. Também se levantam as ameaças e os desafios que a comunidade enfrenta, assim como oportunidades e os recursos que já estão disponíveis lá naquele local.
A partir disso, a gente pode provocar uma reflexão na comunidade em busca de alternativas para solucionar os principais problemas, né, e esses desafios que ela enfrenta naquele determinado momento onde a gente chega. Assim, as ações propostas vão ser contextualizadas, partindo da realidade e das necessidades reais e com participação de todos. O diagnóstico participativo ele tem 6 etapas principais. O primeiro deles, a primeira etapa, ela é montar uma equipe. A equipe, ela geralmente é pequena, formada por pelo menos 3 pessoas, dispostas a dialogar, podendo incluir pessoas de fora da comunidade, com a ressalva de que haja alguém conhecido pela comunidade, que seja uma pessoa de confiança dentro dessa comunidade. Pode ser também um líder comunitário. Então, sempre tem que prestar atenção para ter esse elemento de dentro desse grupo de pessoas com o qual a gente está trabalhando. O segundo passo é fazer um planejamento básico, definir um roteiro para a realização do diagnóstico, ver quais materiais e estruturas você vai precisar, planejar como registrar o processo e dividir as funções entre os membros da equipe. É importante aqui verificar quais das ferramentas de diagnóstico são as mais indicadas para os aspectos que a gente quer diagnosticar. E, se possível, utilizar mais que uma ferramenta para obter dados de diferentes formas. Aí depois você cruza esses dados, compara esses resultados e as suas conclusões elas serão bem mais robustas, ou seja, bem mais assertivas e as chances de sucesso desse diagnóstico eles vão ser bem mais interessantes. O terceiro passo é a realização do diagnóstico em si, a execução desse diagnóstico. É sempre importante lembrar que a essência do diagnóstico é o diálogo. O diagnóstico ele pode ser realizado junto de cada família ou num ambiente coletivo, onde tem a participação de mais pessoas. Essa conversa ela pode ser estimulada a partir de uma reunião, de uma caminhada no terreno, ou pela confecção de um mapa da propriedade ou da comunidade onde essas pessoas se encontram. Algumas orientações que devem ser consideradas durante o diagnóstico é ficar atento e sempre procurar escutar o que está sendo dito. A gente precisa sempre estar aberto para uma escuta ativa, buscando livrar-se das verdades preconcebidas, dos preconceitos, dos pré-julgamentos, entrar com uma mente limpa nesse momento. Não apressar as respostas e nem completar as frases das pessoas entrevistadas. Aqui a gente precisa ser criativo e permitir que novas perguntas surjam ao longo da conversa, com base nessas respostas que você tá escutando. Por isso é muito importante um estado total de presença e de conexão com quem está falando. As ferramentas de diagnóstico participativo, elas incluem, mas não se restringem à entrevista semi-estruturada. Essas aqui a gente vai passar uma por uma aqui no decorrer dessa apresentação. Então, a gente tem a entrevista semi-estruturada, a caminhada transversal, o mapa participativo, a linha do tempo, a árvore de problemas, a matriz de priorização de problemas e a matriz FO-FA, calendário estacional e os diagramas institucionais ou de Venn. A entrevista semi-estruturada, ela usa perguntas abertas, buscando evitar alguns dos efeitos negativos dos questionários fechados, onde a gente não tem a possibilidade de explorar outros temas e há pouco espaço para o diálogo. Então, é indicado que esse tipo de entrevista ele seja feito pelo menos em dupla, para que enquanto um conversa, o outro anote as respostas e a pessoa que está conversando esteja ligada para criar esses ganchos entre novas perguntas a partir das respostas dadas pelo entrevistado. A conversa ela pode também ser gravada e posteriormente ouvida para colher as informações, caso você não tenha uma pessoa para te acompanhar e fazer as anotações. Aqui, primeiro, o entrevistador ele se apresenta contextualizando o objetivo do diagnóstico, que é muito importante contextualizar as pessoas. É uma conversa informal, utilizando um roteiro que conduz, mas que não engesse a conversa. E são solicitadas informações, por exemplo, sobre a família, sobre os sistemas de produção adotados por essas pessoas, o relacionamento dessas pessoas com a floresta,
se elas buscam entender como acontece essa relação com a floresta, também é importante entender como que essa família, como essa comunidade comercializa os produtos que resultam das terras delas, quais os principais problemas enfrentados e também, muito importante, quais são os objetivos e os sonhos dessas pessoas para o futuro. A caminhada transversal é outra ferramenta bem interessante. Aqui as pessoas da comunidade elas fazem uma caminhada todos juntos, conhecendo as áreas de produção, as áreas de mata, os quintais, as pastagens, os açudes, córregos, nascentes, etc. E aí também é uma oportunidade para observar os problemas ambientais em loco, né? Eles podem ser observados aí durante a caminhada, conversados, a gente pode fazer perguntas enquanto faz essa caminhada para obter mais detalhes sobre o que está acontecendo ali nesse local. A gente pode identificar também locais de erosão, de poluição, problemas com água e também desmatamento. Aqui é muito importante também e interessante tirar fotos que possam ser utilizadas para o monitoramento do projeto, para fazer uma comparação entre o antes e o depois. Então, essas são suas fotos do tempo zero de execução do projeto. O mapa participativo, ele é uma ferramenta de registro gráfico da área ocupada pela atividade produtiva. Também aqui a gente pode mapear áreas de preservação e distribuição dos lotes. Então, desenha-se a propriedade, né, faz um mapa, um desenho mesmo dos locais, localizando as atividades desenvolvidas, ao mesmo tempo em que se conversa sobre elas. Então, ele funciona como um ponto de partida para a discussão e o entendimento sobre as causas dos problemas, para pensar nas alternativas, expressar os desejos e a visão de futuro coletiva para aquele lugar. Então, é sempre muito importante aqui nesses momentos entender a visão coletiva para aquela área para a qual se está desenhando esse projeto. A linha do tempo também é uma ferramenta bem bacana, porque com essa prática as pessoas elas tomam consciência da sua história, elas contextualizam sua atuação e compartilham as suas experiências. Ela é uma oportunidade de ouvir a sabedoria e a memória das gerações ancestrais também. Então, é bem legal contextualizar o que aconteceu naquela área ao longo do tempo. A árvore é a ferramenta utilizada para analisar a relação causa-efeito de um problema previamente identificado, seja no mapa de comunidade, na caminhada transversal, ou na utilização de outras ferramentas de diagnóstico. Aqui, as raízes da árvore, elas simbolizam as causas primordiais do problema. Então, é bem fácil de entender. As raízes da árvore são as raízes do problema. O problema em si é o tronco. Está localizado no tronco. E os galhos e as folhas, elas representam os resultados e efeitos causados por esse problema. Então, a gente tem a raiz do problema, a gente tem o problema que é identificado, esse problema a gente consegue enxergar, a gente consegue perceber. Muitas vezes, os problemas raiz a gente não consegue perceber, então aqui a gente precisa usar muito da nossa perspicácia também e de entender as relações sistêmicas na natureza, né, e de relações entre as pessoas. E aqui as consequências, né? O que está nas folhas e nos galhos são as consequências desse problema aqui, que também são mais visíveis do que as raízes. Geralmente nos lugares existem também diversos desafios, existem mais que um desafio, isso é quase padrão. Então, para escrever um projeto, a gente precisa eleger qual desses desafios ele vai ser trabalhado naquele momento por aquela equipe de pessoas, com base no que a gente tem disponível e quais são os objetivos das pessoas para aquela área. Então, é interessante que a comunidade caminhe em direção a um consenso. E uma das ferramentas para entender as prioridades coletivas é a matriz de priorização para problemas. Então, aqui a gente quer identificar os principais desafios a serem superados e ver como que a comunidade enxerga esses desafios, o que é mais importante para ela.
Esses desafios eles podem ser levantados durante as entrevistas individuais ou durante uma atividade de grupo, com uma chuva de ideias. Então, as pessoas vão falando sobre os problemas e a gente vai escrevendo esses problemas num quadro ou em papeizinhos. E aí o grupo vai listando as sugestões de cada um dos participantes sobre os problemas da comunidade no geral. E aí, depois de fazer essa lista, cada participante da reunião ele é convidado a marcar o seu voto no item que acredita ser mais importante para resolver naquele momento. E aí você faz a contagem desses votos e prioriza os problemas e depois faz um consenso, ver se todo mundo está de acordo com essa listagem. A matriz FOFA, FOFA, ela é outra ferramenta excelente para pensar nos desafios de uma forma mais sistêmica. Ela permite analisar os ambientes internos, né, que são através da identificação das forças ou fortalezas, aqui no canto superior esquerdo, e das fraquezas de uma localidade ou comunidade, que é aqui no canto inferior esquerdo. E aí os fatores externos, ou seja, as oportunidades, no canto superior direito, e as ameaças no canto inferior direito. E aí, tudo em relação a um tema específico. Você escolhe o tema que você quer trabalhar e você vê quais são as fortalezas e as forças e as fraquezas daquela comunidade em relação àquele problema específico, e quais são as oportunidades de resolver aquilo e quais são as ameaças também. E aqui, quando a gente fala de ameaças, é importante pensar também em como que a gente vai trabalhar essas possíveis ameaças. A gente tem condições de lidar com essas ameaças para que elas não sejam tão expressivas, ou a gente não tem condições de lidar com aquilo naquele momento e precisa priorizar um outro problema agora com esse projeto. Então, ele ajuda a gente a entender também o contexto do que está acontecendo na localidade. E, finalmente, a gente tem também aqui, antes de ir para o último estágio, é essencial a gente ter o diagnóstico sazonal da localidade onde a gente se encontra. A sazonalidade é muito importante quando a gente pensa em projetos, principalmente quando eles não duram um ano inteiro, ou eles são mais curtos e duram uma estação específica, por exemplo, ou duas. Então, o calendário estacional, ele ajuda a mostrar a época da safra dos produtos para que a comunidade ela possa se organizar com relação ao tempo para a colheita desses produtos. Então, associado a esse calendário, a gente pode, por exemplo, criar um mapa com a localização das áreas da produção também, e também é possível quantificar a produção para cada produto, e assim a gente tem uma estimativa de quanto que a gente vai obter de entrada também nesses momentos específicos. Então, é importante a gente ter essa visão também quando vai fazer um projeto. E, finalmente, daí a gente tem o diagrama institucional, ou o diagrama de Venn, que indica a importância ou a utilidade e a proximidade em relação à comunidade de instituições, atividades e também de pessoas que podem impactar o projeto de forma positiva ou de forma negativa. E também instituições que são neutras, que elas podem ser contatadas e transformadas em estímulo positivo para o projeto, dependendo de como a gente vender essa ideia para eles. Então, essa ferramenta, ela propicia conversas sobre conflitos na região, presença ou ausência do poder público, e serve para nos dar uma ideia sobre quem pode nos ajudar ou quem pode atrapalhar o sucesso do projeto. Então, com base nisso, a gente pode também pensar em formas de pedir ajuda e nos aliar às instituições locais e também as melhores estratégias para driblar opositores, caso esses opositores existam. Então, até aqui a gente viu algumas das ferramentas mais comumente utilizadas em diagnósticos comunitários participativos. E até esse momento, então, elas nos permitiram coletar um monte de informações. E uma vez que a gente tem esse monte de informações, o que a gente faz com tudo isso, né? Então, é hora de organizar isso tudo. Organizar significa sistematizar esse resultado que a gente obteve no diagnóstico. Então, sistematizar significa organizar as informações.
reunindo-as conforme categorias e talvez temas. Após coletar um monte de dados, é chegada a hora de juntá-los de forma que representem a riqueza de informações, de maneira simples, objetiva e clara. Então, ao final, a gente vai elaborar com esse material todo sistematizado o relatório de diagnóstico. O próximo passo, depois de criar esse relatório, é apresentar esses resultados para a comunidade. Perceber se todos estão de acordo com o que foi priorizado e ajustar o que for necessário. O último passo é tomar decisões e planejar as ações de forma coletiva. Então, esse é o momento de planejar as ações e, para essa etapa, pode ser feito um plano de trabalho, pensando em todas as atividades que a comunidade deverá empreender em resposta aos problemas e dificuldades priorizados no processo de diagnóstico. Também a gente pode fazer um cronograma para ver quem faz o quê, quem está disposto a fazer o quê para resolver aqueles problemas que foram identificados de comum acordo como os de maior prioridade naquele momento. Então, aqui também nasce um projeto com grande potencial de sucesso, porque todos se sentem ouvidos e contemplados. Essa é uma etapa essencial para o sucesso ao longo do tempo desses projetos sociais, ambientais, enfim. Aqui a gente tem, nesse slide, um resumo desses 6 passos, dessas 6 etapas do diagnóstico participativo. Então, a gente precisa montar uma equipe, planejar o diagnóstico, realizar e executar esse diagnóstico, sistematizar o resultado, criando esse relatório e apresentar esse relatório para a comunidade. Aí, ajustar conforme necessário e tomar as decisões e planejar as ações de forma coletiva com base nesses problemas e desafios identificados coletivamente. Então, com base nesses resultados, a gente vai escrever o projeto e submetê-lo para que ele possa ser financiado e apoiado. Aqui, só para finalizar, um sonho que se sonha é só um sonho. Um sonho que se sonha junto, ele pode se transformar em realidade. E aí é isso, estamos abertos para perguntas e questionamentos e também para troca. Ive, muito bom. Eu acho que agora a gente podia abrir justamente o passo a passo, né? Que, Camila, a ideia é que cada grupo possa, de uma maneira estruturada, propor o seu próprio projeto dentro da plataforma do TerraMatch, que é essa plataforma que o WRI construiu, né? O que é essa história de TerraMatch? É um lugar, um espaço online, onde você coloca o seu projeto de um lado e quem está financiando ou apoiando projetos busca os projetos do outro lado. E eles fazem esse match, essa conexão entre os dois. Quem tem projetos com quem quer apoiar projetos. Então, quando a gente coloca o projeto aí, e aí pode ser qualquer tipo de projeto. Se você, Camila, quiser plantar alguma coisa no sítio da sua família, você pode colocar aí. Se você quiser fazer um super projeto envolvendo várias comunidades e vários agricultores de Juruti, também pode colocar ele aí. A ideia é que vocês entendam o passo a passo dessa ferramenta, porque ele é super didático, né? Então, além de ficar buscando ativamente na internet, editais que estão abertos e tudo isso, a gente pode usar essa ferramenta do TerraMatch que o WRI conduziu, que é muito, muito bom. E a Ive preparou além de um tutorial, né? Ela vai mostrar para a gente o passo a passo de submeter esses projetos no site. Isso, perfeito. Então, eu vou começar aqui pelo site, só para a gente entender a carinha dele. Quando você chega no terramatch.org, você vê isso aqui, pessoas cultivando árvores da forma certa, né? Então, que nem a Paula falou, eles têm uma consultoria também, as pessoas que submetem projetos, esses projetos, eles são verificados por especialistas para
terem certeza que as instituições que estão submetendo o projeto, elas têm condições realmente de implementar o plantio daquelas árvores e implementar aquelas agroflorestas. A gente vai ver que tem tipos específicos de projeto que podem ser submetidos, incluindo a agrofloresta. A agrofloresta é um deles. Então, você vai encontrar aqui uma descrição da visão geral, do que o Terramet é, sobre os desenvolvedores do projeto e os financiadores. Então, aqui a gente tem, que nem a Paula falou, a gente tem uma área para os financiadores submeterem valores que eles têm disponíveis e projetos específicos. Às vezes eles têm projetos específicos que eles buscam, então eles já postam um projeto que vem detalhado, então você vê se você se enquadra naquilo, ou também eles têm os financiamentos disponíveis sem muitas exigências iniciais, então eles só escolhem tipos de projeto de reflorestamento, por exemplo, então tem tudo isso. Tem de todos os tipos, a gente vai ver que dá para fazer as buscas por palavras-chave, eu já vou mostrar daqui a pouco. Então, o primeiro passo que você faz quando você entra no terramet.org é solicitar uma conta. Então, você entra aqui, você se inscreve com o seu endereço de e-mail corporativo, que é importante também que esse e-mail ele seja de uma empresa, enfim, ou de uma instituição que trabalha não pode ser um e-mail pessoal. Aí eles enviam um e-mail de confirmação para verificar a conta, e aí você vai fazendo o passo a passo a partir dessas instruções que eles enviam no e-mail cadastrado. Então, aqui é super simples, você só preenche esses passos aqui, concorda com os termos de privacidade, clica em entrar e você recebe esse e-mail de confirmação e aí segue os passos a partir dali. Acho só um comentário para fazer nessa parte. É importante observar que essa ideia do e-mail corporativo é que a pessoa que está colocando o projeto lá, que está submetendo o projeto, que ela tem um vínculo com alguma instituição que represente um coletivo. Então, seja a universidade, seja uma associação, uma cooperativa, o próprio município, alguma secretaria, né? Enfim, o sindicato, todos esses órgãos, né, essas instituições podem submeter. E aí a pessoa seria o representante dessa instituição para submeter o projeto. Manda ver, Ive. Perfeito. Aí aqui a gente tem um pouco mais de explicação sobre o que é o Terramet. Essa parte ele só tem em inglês, mas enfim, também dá para entender um pouco melhor o que está envolvido aqui, né? A gente então tem as pessoas, os financiadores e os desenvolvedores do projeto, a gente tem a plataforma, a Terramet, e aí, quando acontece um match, que é como se fosse um aplicativo de dating, né? Tipo um Tinder da vida, se deu match, aí vocês começam a conversar e ocorre essa transição, né, desse dinheiro para esse projeto, e também a parte de monitoramento do projeto, que é você fornece dados e relatórios para essa pessoa. Tem financiadores que precisam desses relatórios regulares, então você também pode escolher se você tem disponibilidade de gerar esses relatórios ou não. Então, tem financiadores que não precisam de relatórios, eles não precisam dizer para ninguém para onde esse dinheiro está indo, então você consegue também, se você não tem a capacidade de gerar os relatórios, também não é obrigatório, existe essa possibilidade. Então, a primeira coisa que você faz é criar um perfil, identificar as oportunidades, e aí você aguarda que esse match aconteça. Então, o tipo de projeto pode ser de reflorestamento, pode ser de agrofloresta, de regeneração natural da paisagem, de matas ciliares e de mangues e áreas alagadas.
Acho que só um Tá. ponto para falar sobre Pode a falar. Terramet é que é uma plataforma justamente para projetos de restauração florestal, que tem tudo a ver aí com Juruti, tem tudo a ver com o que a gente quer fazer, principalmente na Amazônia, né? E aí a restauração a gente faz de vários tipos em vários ambientes. E o que é legal é que a agrofloresta entra como restauração, né? Porque você está restaurando a paisagem, restaurando o solo, restaurando uma fisionomia florestal, né? Então, para a gente, tanto se a gente tem uma área, por exemplo, uma APP, uma beira de rio, que a gente gostaria de restaurar, que está degradada, né? Que a gente faria um projeto de restauração, ou se a gente tem uma área de plantio, né? Uma área de capoeira, uma coivária, né? Uma área antiga, que a gente já faz plantio de roçado, que a gente quer plantar uma agrofloresta biodiversa. Então, todos esses tipos de restauração estão valendo dentro do Terramet. Isso. Aí, quando você criou, aqui tem outras explicações do que você precisa ter para poder submeter um projeto. Quando você criou a sua área, você vai ter, isso aqui é o que você vai encontrar quando você fizer o seu login. Então, você vai ter essa página de início com notícias, que não sei se ela é muito abastecida, mas enfim. Não, é. Aí você vai para a parte, para essa aba de financiamento, para explorar ofertas de financiamento. Então, você pode, vai ficar carregando. Aqui você pode escolher se você quer pôr publicado por último, enfim. Mas peraí. Deixa eu ver se ela recarrega. Agora sim. Então, na parte de financiamento, aqui você tem a carinha dos projetos. Então, esse aqui é uma agrofloresta com café, é localizada na América do Sul, e eles oferecem $50 mil para um projeto, para quem tem um projeto de agrofloresta com café, por exemplo. Então, a gente clica em Saiba Mais. E aqui tem toda a descrição da oferta de financiamento, os detalhes da organização, os requisitos do financiamento, é um compromisso de longo prazo, é o preço médio por árvore, $3,5. Requisitos de relatório, aqui eles querem relatórios trimestrais, pelo menos trimestrais. Aqui também você pode escolher os objetivos de desenvolvimento sustentável que estão atrelados a esse projeto, aqui, por exemplo, erradicação da pobreza, igualdade de gênero, vida terrestre e ação contra a mudança global do clima. Aí são essas informações que tem aqui, aí aqui no lado direito se encontra outro tipo de informação, que é sobre o proprietário da terra, tipo de uso do solo, método de restauração, fonte de financiamento, metas de restauração, faixa de financiamento, tamanho da área, geografia, localidade geográfica, os ODS envolvidos, a frequência de relatórios que você precisa gerar para receber esse financiamento e o nível do relatório. E o preço médio pago por árvore plantada. Aqui na aba de financiamentos também, na área esquerda aqui, você pode selecionar palavras-chave. Então, se eu selecionar, por exemplo, comunidade, aqui ele já vai me filtrar só os financiamentos para projetos que envolvam comunidade. Aqui, uso do solo. Eu quero, por exemplo, floresta. Aí, se eu quiser mais que um, eu também posso ir marcando e ele vai aplicando esses filtros para mim. Então, eu tenho métodos de restauração, sistema agroflorestal, ou qualquer um desses aqui, fontes de financiamento, metas de restauração. Aqui são todas coisas que você pode ir filtrando. E faixa de financiamento também, de 50 mil até mais de $1 milhão, enfim. Tamanho do projeto, a área disponível que você tem para implementar esse projeto, local geográfico, objetivo
objetivo de desenvolvimento sustentável envolvido, frequência dos relatórios, nível de detalhamento desses relatórios e o preço mínimo por árvore. Então, isso aqui é na aba de financiamento, e se você for um financiador, por exemplo, você pode adicionar uma nova oferta de financiamento aqui e baixar a lista o checklist, os dados que você precisa para subir aqui na plataforma. Então, aí você inicia e a gente vai pelos projetos, porque a gente está interessado em submeter projetos e não financiamento nesse momento. Então, aqui é a mesma coisa, aqui a lógica dessa aba esquerda é a mesma, então você seleciona e vai ficando em azul as palavras-chave que você quer para filtrar os projetos disponíveis. E aqui a gente vê todos esses projetos são de pessoas que submeteram projetos aqui na plataforma e eles estão disponíveis para serem financiados. Então, eles ficam com essa carinha aqui, a gente vê que tem bastante coisa. Esse aqui tá com todos esses filtros aplicados, né? Eu posso tirar tudo. É só chegar aqui e tirar aqui com um X e aí ele mostra tudo que tem disponível de projeto. Para ter uma ideia também de como que a gente elabora os nossos, né? Também é interessante fazer essa pesquisa. Então, aqui a gente pode adicionar um novo projeto, essa parte interessante aqui a gente tem o checklist, esse checklist ele está todo em inglês, mas eu fiz a tradução dele em português e coloquei também num arquivo de Word que eu vou passar no grupo do WhatsApp depois, aí vocês têm isso disponível já para preencher todos os dados já num arquivo Word, então fica muito fácil de subir depois. Depois é só copiar e colar, e aí a submissão do projeto aqui na plataforma é super rápido. Então, vamos só iniciar aqui para ver como a gente, como é o passo a passo, é super simples. Vamos criar a proposta. Aí aqui, no primeiro passo, a gente escolhe o tipo de propriedade do projeto. Então, a gente quer selecionar os tipos de propriedade da terra que se aplicam ao seu projeto de restauração. Então, a gente tem comunidade, reserva, parque nacional, área privada, área pública. Então, vou selecionar aqui comunidade, por exemplo. Aí, seleciono e vou para o próximo. Que tipo de área que a gente tem disponível? Selecione os tipos de uso do solo que se aplicam ao seu projeto de restauração. Então, a gente tem uma área com terra nua, com terra cultivável, floresta, área industrial, mangue, turfeiras, zonas úmidas ou várzea, capoeira e assentamento. Eu vou escolher floresta só para a gente poder continuar aqui. Então, ela vai clicando em próximo. O próximo passo, e aqui ele vai te mostrando também o seu progresso na submissão desses dados. Então, a gente está no passo 5 de 21 passos. Aqui a gente escolhe os métodos de restauração. Então, selecionar os métodos que serão usados no seu projeto. Aqui a gente quer sistema agroflorestal, mas tem todos esses 4 aqui. Vamos para o próximo. Fonte de financiamento. Selecione o tipo de financiamento necessário para o seu projeto de restauração. Então, a gente tem investimento em capital, financiamento não reembolsável com baixo requerimento de relatórios. Então, aqui você vai escolhendo de acordo com o que você tem de capacidade de geração de relatórios. Eu acho que se você tem capacidade de gerar relatórios, acho que a gente sempre tem que escolher essa opção, porque fica com mais credibilidade, né? Então, financiamento reembolsável com relatórios e empréstimo financiamento de dívida. Então, tem todas essas opções aqui. A gente vai escolher financiamento reembolsável com relatórios. Só uma observação, né? Nesse item. Opa, será que dá para voltar lá? Isso aí. Eu acho que sobre esse ponto, a gente tem 4 modelos, né, de como que a gente consegue esse recurso, esse dinheiro. O modelo que, digamos assim, é mais fácil de tocar, é um financiamento não reembolsável, significa que a gente não vai ter ele de volta, né?
um financiamento, ou seja, a gente não vai pagar ele de volta, é tipo um fundo perdido, entendeu? É um dinheiro que eles dão como doação, de fato. Mas nem todos os recursos são de doação. Por exemplo, esse empréstimo, financiamento de dívida, significa que isso é um empréstimo, né? Que é, por exemplo, o BNDES tem ali algumas linhas de crédito, alguns tipos de empréstimo que eles fazem para agricultores familiares, que é o famoso Pronaf, né? Existem várias linhas do Pronaf. Tem vantagem porque é como você paga um juros muito baixo, né? Se você fosse pegar qualquer outro empréstimo no banco, você ia ter que pagar juros, um juros mais alto. No Pronaf, não. Então, como a gente está começando, é sempre legal pensar em um financiamento que a gente não precisa pagar de volta, que seja um fundo perdido, né? E aí, quando a gente está falando fundo perdido, é justamente esse, financiamento não reembolsável. Então, esses geralmente são aqueles que são menores, né? E que eles estão ainda sondando o que vai ser, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, por exemplo, investimento em capital significa que o pessoal está dando um dinheiro e eles querem ser sócios do seu projeto, né? Então, por exemplo, muita gente dá dinheiro para plantar agrofloresta e ser sócio da sua agrofloresta. Então, o que você for produzir e vender, você vai ter outra pessoa junto com você no seu negócio, digamos assim, né? Então, tudo isso para a gente pensar. Então, eu acho que num primeiro momento, esse financiamento não reembolsável com baixo requerimento de relatórios, ou seja, não é aquela coisa que todo mês você vai ter que fazer uma reunião e explicar o que você está fazendo. Não, você faz uma relatoria simples, você mostra fotos, mostra listas de presença e tranquilo, beleza. E geralmente vai ser um montante menor, um recurso menor, mas é o suficiente para você tocar alguns projetos. Aí, quando a gente está falando de projetos gigantescos, de tipo mais de US$ 1 milhão, aí são esses recursos que têm essas condicionantes. Tem que ter mais relatoria, você tem um sócio, ou você tem que pagar esse dinheiro de volta, né? Então, vamos passo a passo, né? Vamos primeiro com essa doaçãozinha, que é fácil de tocar, e aí depois a gente pensa nos dinheiros maiores. Perfeito, Paula. Eu tinha lido aqui por algum motivo, eu tinha lido não reembolsável com relatórios. Bom, se ele for na renúncia, seria maravilhoso, exatamente, exatamente. É, foi mal. Mas tem- Mas aqui eu vi também que você pode selecionar mais que um, ó. Ah, entendi. Vamos Bom, ver se a gente consegue seguir adiante, só para ver se é possível. legal. Não só para entender, mas só para a gente deixar didático, a gente vai escolher o financiamento não reembolsável com baixo requerimento de relatórios. Próximo. A meta do projeto é biodiversidade? É clima? Aqui a gente também pode escolher mais que um. Então, a gente pode escolher ecoturismo, energia, alimentos, agricultura e commodities, florestas, meios de vida, metas nacionais e internacionais, solo e água. Então, acho que a gente pode escolher todos eles também, caso eles se apliquem. Acho que não tem limite de número de metas que você pode incorporar no seu projeto. Se ele incorpora todos, melhor. Então, valor do financiamento, aqui também você escolhe esse valor em dólares americanos. Então, aqui você escolhe maior que 50 mil, quer dizer, menor que 50 mil, de 50 mil a 250 mil, de 250 mil a 1 milhão, ou maior que 1 milhão. Então, É importante a gente pensar que, como é em dólar, né? 50 mil vezes 5,20, que é o que o dólar está hoje, é 205 mil reais. Então, é bastante dinheiro, né? É bastante, dá para fazer bastante coisa. Então, aqui, valor de financiamento. Aqui, deixa eu ver o que é isso. Acho que você pode digitar direto, né? Tá, aí digita o valor específico. Aqui é a faixa de financiamento, aqui é o valor específico. Então, vamos dizer que de 250 mil a 1 milhão, eu quero 345 mil. Aí eu coloco o valor específico aqui que eu estou buscando.
Localização, informar os detalhes sobre a localização do projeto de restauração e a área que ele cobre. Então, aqui a gente vai escolher o tamanho da área em hectares. Pode ser áreas menores que 10 hectares, de 10 a 100 ou maiores que 100. Então, vou colocar aqui uma menor de 100. Continente, América do Sul. País, Brasil. Próximo passo aqui é a localização no mapa. Acho que tem que ter as coordenadas. Acho que sim, ele diz aí para carregar o shapefile, né? Isso é uma coisa importante, que inclusive, Camila, eu acho que até a gente falou isso com vocês naquele curso de formação para o monitoramento, né? Que foi justamente como fazer um shape, um desenho, né? Um território, né? Desenhar um território no No Google, Google Maps. né? Não, no Google Earth, né? No Google Earth, exatamente. Isso. Mas será que aí, talvez aí dê só para arriscar, né? Só para, tá vendo à direita aí tem esse Aqui o lapisinho. vizinho. Esse permite, aí, ó. Mas ele deixa triangular. Ah, entendi. Então, vai até mais ou menos Juriti, ó, sobe um pouquinho mais, vai um pouquinho mais para o norte. Deixa eu refazer. Aí, ó, tá vendo Santarém ali, ó, à direita, na beira do rio? Sim. É do lado esquerdo de Santarém. Ixi, Maria, pra onde vai? Aí. Qualquer coisa volta. Será que ele desfaz? Vamos ver aqui que ele deixa. Ah, talvez ele deixe aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Beleza. Boa. Tá. Agora eu consegui ir para o lugar certo. Ó, tá vendo Parintins ali embaixo, ó? Mais para a direita de Parintins. Ao leste de Parintins. Ali, Santarém, ó, à direita. Ixi. Ai, nossa, o meu mouse ele não tá muito É sensível. tão fácil de usar esse negócio também. Ali, ó, Santarém, essa direita. Aí. Vou colocar aqui então. Eu acho que você tem que cancelar esse negócio, ó, tá vendo? Isso. Ai, Deus. Aí, Achei aqui. Ai, meu Deus. Tá, tô apanhando pro meu próprio mouse, gente. Tudo bem. mas tá bom, vamos colocar. Aí, Ah, entendi. Tá, calma. não é tão simples assim, ó, tá vendo? Nossa, É. cansei esse shape. Nossa, ele é cancela. Você deleta isso. Tá. Clear all. Tá. Isso, Tudo boa. bem. Tá. Agora vamos fazer. Tá, agora apareceu todas as bolinhas. Vamos desenhar o círculo por aqui. Mais para baixo, ó, ó, o rio ali, Santarém. Circula Santarém. Aqui. Circula Santarém, isso. Aí Ih, ele fica grande logo. ele não deixa arrastar, né? Não. É, depois que fez, fez. Tem que ir com muita certeza. Então, Mas aí, calma. pegou Oriximiná, também tá pegando Juruti, que fica bem entre esses Parintins e Santarém, né? Isso. Fica Tá. frente de Orixi. Então, para níveis didáticos, vamos falar que tá ok. A gente É. salva e vai para o próximo. Vamos ver se ele deixa. Definiu a localização. Ótimo. Aí, de relatórios, a frequência de relatórios que você pode gerar, mais que trimestralmente, trimestral, 2 vezes por ano, anualmente, menos que anualmente. Tem todas essas opções. A gente vai, vamos Normalmente é ver, 3 vezes por ano. né? 2 vezes por ano. É justo. A maioria é trimestral. Eu faria 2 vezes por ano, mas a maioria é trimestral mesmo, né? É. Vamos colocar trimestral, que aumenta a nossa chance. Aí depois a gente É. negocia com o financiador. Nível de relatório alto, médio, baixo. Põe um médio, vai, um médio. Não sei É como um que eles médio. definem isso, né? É, Não achei nenhum lugar aqui onde eles definem o que seria um relatório com nível alto, médio ou baixo, mas de Eu acho que a repente riqueza de detalhes, né, que tem que ter. deve ser. de análises, de É, análise. medidas, enfim. Então vamos para o próximo. Métricas do projeto. Então, anos de experiência, sei lá, vou colocar
6 hectares de área sendo restaurados. Nossa, Coloca aí. 10. 10. Isso por isso que é importante as aulas que a gente mandou ontem, que a gente tem que planejar quanto que a gente vai, quanto custa o nosso plantio. Coloca aí, vai, R$ 20.000 por hectare. Biomassa estimada por hectare. Isso é outra 20 coisa. mil dólares no caso, né? No caso vai ser 20 mil. Ah, então Os valores são todos em dólares americanos. põe 5 mil. Porque senão eles vão olhar e falar 20 mil, muito caro. No de cima. Põe Aqui 5. de cima, Aí, se você colocar. Aí, o de biomassa já coloca um pouquinho menos. Pode colocar uns 800. Porque biomassa, isso daí é outra coisa complicada. Não sabia que eles pediam isso. Porque o que acontece? Muita gente dá recurso para projetos que vão fixar carbono. E aí, a pessoa que doou fica como dono dos créditos que vão ser gerados por esse carbono fixado no projeto. Então, muita gente olha o projeto pensando nisso, falando assim, qual que é o potencial de fixação de carbono que se tem no seu projeto? E isso é difícil de dizer ainda, porque muita gente mede o carbono só nas folhas, né, na biomassa. Então, por isso pergunta biomassa, folha, galho, tronco de árvore, tudo isso é carbono, né? Só que daí, por exemplo, ó, ele fala assim, impacto estimado de carbono em toneladas de CO2 equivalente. Só que se a gente for mexer, se a gente for pensar em carbono no solo, que não é biomassa, também pode gerar créditos de carbono, né? Toneladas de carbono. Então, mas pode colocar aí 900, que seria 800. Uma coisa importante aqui, ó, que tem um asterisco no que é obrigatório. Então, anos de experiência é obrigatória, hectares de área sendo restaurados obrigatório, preço por hectare obrigatório. Todos esses cálculos de biomassa, impacto estimado de carbono, eles são facultativos, então você não necessariamente você tem que preencher esses valores. Eu acho que é legal porque você atinge, se você tem condições de fazer esses cálculos ou tem alguém que ajude a fazer esses cálculos, é interessante colocar, porque você consegue uma gama diferente de investidores, né? Você aumenta o seu potencial de pessoas que se interessem pela sua solução, mas enfim, isso não é obrigatório e também Ainda pode bem. ser sem isso, porque, meu Deus, ia restringir muita coisa, né? Esse impacto sobre a biodiversidade é bem legal, porque, por exemplo, aí em Juruti, a gente tem o pau-rosa, por exemplo, né? A gente poderia colocar aí o pau-rosa como uma espécie que a gente vai buscar. Se você colocar aí, como é que é? Cada lista de extinção, digamos assim, né? Exatamente. São as espécies ameaçadas que você está ajudando a manter na superfície da Terra. Então, por exemplo, como é que chama? Aniba roseodora? Eu acho que é Aniba Aniba roseodora. roseodora. É isso mesmo, Aniba roseodora. É essa mesma. Apareceu ali. Será que eu escrevi errado? Roseodora, se não me engano. Roseodora. Isso. Será? Isso, Aniba, certo. Mas com Aniba também. Talvez isso aqui seja só de animais, eu não sei se isso aqui tá com as espécies de... Ah, tá, tem espécies de plantas. Mas vai lá de novo. Eu acho que se você colocar no adicionar, aparece. Não aparece? Aqui? Não, lá no Terramatch mesmo. Ó, aí, adicionar, tá vendo? Aí, escreve aí, Aniba Roseodora. Acho que daí você pode... Acho que aquela lista vermelha, ela é só de referência para você procurar espécies que sejam mais... que estejam em perigo de extinção. Então, quanto mais espécies você tiver na sua área com perigo de extinção, mais apelo o seu projeto tem. Rosa Eudora. Rosa Eudora.
Eudora. Aí. Isso. Aí, beleza. Tá aí na sua lista. Super legal. Legal. Beleza, vamos. Aí, as espécies de árvores, né, que você vai implementar na sua área, fornecer informações sobre as espécies que serão plantadas, restauradas ou protegidas como parte desse projeto. Aí, aqui você pode colocar o nome da espécie, o número de árvores, o preço para plantar uma dessas árvores, né? Você pode inserir várias espécies diferentes, preço de manutenção por árvore, preço para preparar o local por árvore, preço para adquirir mudas por árvore, preço total por árvore, taxa média de sobrevivência histórica. Se ela contribui na produção de alimentos, você dá um check aqui, produção de lenha, produtor de madeira, e quem tem direito sobre os produtos. Muito bom. Porque aí, por exemplo, a gente pode pensar no... A gente tem 4 espécies florestais que a gente tem plantado nos projetos. Então, por exemplo, o próprio pau-rosa, mas a gente pode colocar o cumaru, por exemplo. Andiroba, né? Andiroba. Também. Andiroba é uma boa. Como que é o nome da andiroba? Põe andiroba. Carapaguensis. Isso, Carapaguianensis. Fala Nome de novo, gente. Maru é Dipteryx odorata. é CA. Deixa eu colocar aqui no chat. Carapa. Deixa eu Carapaguianensis. colocar o Dipteryx. Uhum. Espécie de árvore. Número. Número de árvores. Pode colocar 100. E aí, eu imagino que seja por hectare, não? Ah, não, né? Número de árvores total, ele fala aqui, eu acho. Que a gente falou que ia ser 10 hectares, então coloca 1.000. Isso. Aí, Preço por árvore em dólar. então, tá vendo? Ele fala o preço para plantar, o preço para fazer manutenção, o preço para preparar o solo e para muda. Então, pensa aí que vai, pensando em $3, como que a gente divide tudo isso em $3 por planta? Coloca $1 para plantar, põe $0,5 para fazer manutenção, $0,5 para preparar o local e $1, 1,20 para comprar a muda, vai. Aí. 2, 3, 3,20, né? Ah, ele já faz o cálculo aqui, ó. Aí taxa de sobrevivência põe 85%. 85. E aí você pode colocar, a gente colocou, põe, putz, é que não é nenhum deles, né? Mas é produção de produtos florestais não madeireiros, não tem essa opção aí. Quem tem direito sobre os produtos? O dono da terra. Põe aí produção de alimentos, então. Diz que é alimentos. Alguma coisa vai ter. Quem tem direito aos produtos é quem plantou, né? O dono da propriedade. Isso. Ou o agricultor, né? O dono da propriedade. Agricultura. E ela é nativa do local. E isso é bem legal, né? Porque quanto mais você olha espécies que são ameaçadas, espécies nativas, Então, aqui, maior é o diferencial do a projeto. chance de... Sim, a chance de nascimento. Ah, Legal. coloca em outubro, vamos plantar em outubro, quando voltar as chuvas. Beleza. Exatamente. Vamos ver se a gente passa. Passamos para o próximo. Certificação de carbono. Especifique se o seu projeto de restauração foi validado sob algum dos padrões de certificação de carbono ou outras certificações e forneça um link para o banco de dados correspondente. Mas não é obrigatório, então você usa se tiver disponível. Beleza. Acho que aqui a gente pode passar. Uhum. Por conta daquilo que a gente falou, né? Dos créditos de carbono. Muitos desses projetos de restauração estão sendo financiados para gerar créditos de carbono. Seria legal também, né? Não sei, ou vocês mesmo fazer tipo um tutorial desse de como colocar o meu projeto para a gente, né, ter essa certificação, né, de que o meu projeto
também faz o sequestro de carbono. Porque faz, né? Ele só precisa ser quantificado. Só precisa ser quantificado, então. Não tem uma plataforma como essa que... Cara, não é tão simples. Não. Na verdade, é um processo burocrático. Isso é, mas é legal você falar isso, porque isso é tema de um super outro curso, porque isso ainda é uma coisa que está se construindo no mundo. As pessoas ainda estão Sim. construindo o que é o mercado de carbono, né? E aí você tem maneiras de certificar, igual a gente tem a certificação orgânica, você fala assim, olha, o meu produto é orgânico, porque eu não coloco veneno para produzir. Mas eu não posso dizer que ele é orgânico, eu não posso colocar um selo orgânico, porque eu não tenho a certificação, né? Que o que é a certificação? É um monte de norma, é um passo a passo, é uma regulamentação que você tem que seguir aqueles padrões pré-determinados. E para o carbono é a mesma coisa, só que os padrões são para medir a quantidade de carbono. Porque carbono é assim, ó, plantou árvore, a árvore cresceu, você tem carbono. Você fixou carbono, você tirou o carbono da atmosfera e colocou na árvore, que é isso que a gente quer. Se o seu solo foi ficando mais escuro ao longo do tempo, conforme você foi manejando, você fixou carbono também, porque toda aquela matéria orgânica que está no solo é carbono também. A questão é, ele tem que ser medido, e aí cada certificação tem uma maneira de medir. Tem gente que mede só o tronco, tem gente que mede a árvore inteira, tem gente que mede também no solo, tem gente que mede a folhagem que está cobrindo o solo, a serrapilheira, e aí você dá um preço para isso. E aí o preço está mudando cada dia, né? Começou lá atrás, quando isso começou era $1 por tonelada de carbono. Hoje já está em 10. Né? E aí é outro. Então é um super negócio legal de estudar e conversar sobre, porque também é muito potencial. É como se fosse um outro produto para sua agrofloresta. Eu vou colher andiroba, eu vou colher pau-rosa, eu vou colher mandioca e eu vou colher créditos de carbono. Entendeu? É uma coisa Legal. muito interessante. Fica a dica Bastante. para um próximo curso aí de. É uma coisa para ficar de olho, porque você está com isso, você está produzindo isso. Você só tem que ficar de olho em como são essas normas para regulamentar isso, né? Então, é uma coisa que está acontecendo. Novas que são mais fáceis, mais acessíveis. Enfim, eu acho que logo mais a gente vai ter certificações mais acessíveis. Beleza, Esperamos. então, esperamos. Então, aqui no passo 15, você tem como selecionar as fontes de receita, né, da sua agrofloresta. Então, você indica se uma vez implementado o seu projeto de restauração, ele produzirá algum tipo de commodity ou produto que possa ser usado ou vendido. Então, você pode selecionar créditos de carbono, frutos, vegetais, ou produtos de celulose, ou todos eles. E aqui você seleciona os objetivos do desenvolvimento sustentável que estão relacionados com o seu projeto, assim como os créditos de carbono. Isso aqui é um assunto super quente, então a gente precisa entender quais são os ODS relacionados ao seu projeto, porque principalmente organismos internacionais aqui no Brasil também já está começando esse movimento muito forte, mas investidores internacionais, eles olham muito em quais ODS você está tendo impacto positivo. Então, você tem do 1 ao 17, e aí você vai escolher onde você está atuando. O 13, com certeza, você vai estar atuando sempre, né? Porque é ação contra a mudança global do clima. Com a agrofloresta, você vai estar atuando no objetivo 2 também, Fome Zero e agricultura sustentável. Se o seu projeto ele incorpora alguma coisa de empoderamento feminino, você pode selecionar o objetivo 5 de igualdade de gênero. E, com certeza, o objetivo 15, ele também entra porque ele é de proteção da vida terrestre. Então, com a agrofloresta, a gente pode selecionar pelo menos esses ODS aqui. O 5, se você incorporar algum empoderamento de mulheres na cadeia produtiva, também é bem interessante.
O 12 também entra, porque você é consumo e produção responsáveis. Então, na verdade, com agrofloresta você pode selecionar quase todos eles, porque Quase todos. então, eles vão ter um efeito em algum momento ou no outro, mas esses aqui são os que têm efeitos óbvios. Então, próximo passo, intervalo de tempo para execução do projeto, que a gente vai colocar, sei lá, 20 meses. Colocar 20 meses. Equipe do projeto são as pessoas que você tem cadastradas na plataforma no seu usuário. Você vai gerar o usuário, você vai cadastrar a sua equipe. Então, por exemplo, aqui eu tenho a Paula e tenho a Nora, e vou selecionar as duas para ir para o próximo passo. Os detalhes do projeto. Então, aqui você vai colocar outros detalhes que eu tenho naquele formulário que eu fiz a tradução, mas é o checklist que está lá bem no comecinho, antes de iniciar o projeto. Então, a gente vai dar uma descrição, a gente vai colocar teste, problema, vamos ver se ele aceita teste com tudo. Resultado previsto, quem está envolvido. E Você essa está trabalhando... é a Pode parte falar. difícil, né? Assim, não difícil, mas é a parte que a gente tem que se dedicar. Então, tem que escrever, não é para escrever um monte de coisa, mas a gente tem que escrever de um jeito legal, né? A gente tem que explicar por que esse projeto é importante, falar quais são os desafios que a gente está enfrentando, o que a gente espera conseguir. Então, assim, é um momento, a gente tem o quê? Sei lá, 3 parágrafos para escrever. Então, são 3 parágrafos que a gente tem que escrever com carinho, né? E falar, por exemplo, quem está envolvido, se a gente vai incluir a universidade, fala, não, a universidade, a UFOP é super importante na região, porque apoia os agricultores, porque faz pesquisa e tudo mais. Então, você tem que vender o seu peixe, né? É o momento que você tem para vender o peixe do seu projeto. Então, tem que ser muito bem escrito, né? E a descrição de quantas palavras podem ser colocadas aqui está naquele tutorialzinho. Então, aqui também a abinha está super pequena, e quando você vai ver nesses 2 tracinhos aqui no canto inferior direito, você pode segurar e arrastar para baixo, ele vai aumentando. Então, você pode ver tudo que você escreveu aqui e ver se está tudo de acordo, e é sempre muito importante revisar para ver se está tudo certo, né? Porque é isso que vai aparecer, que nem a Paula falou, é isso que vai aparecer lá na página onde o seu projeto vai estar sendo exposto na vitrine. Beleza? Então, vamos ver. Aqui também muito importante, você está trabalhando com a comunidade, envolvimento da comunidade local, isso também é uma coisa que conta muitos pontos positivos num projeto para ele ser financiado ou não. Você está treinando pessoas da região, também um outro aspecto muito importante para você incorporar nos seus projetos quando vai pedir financiamento. Então, são essas coisas que deixam o seu projeto sexy, deixam o seu projeto atrativo para financiadores, porque esses são KPIs, que eles chamam de monitoramento. Ai, Paula, como que fala? Eu esqueci. Né? KPIs maneiras de medir o impacto. Medir o impacto, isso, são métricas para medir o impacto desse financiamento, desse dinheiro que está sendo investido nos projetos. Então, o envolvimento de comunidade local é um KPI importante, treinamento e capacitação de pessoas locais é um KPI bastante importante também. Então, sempre é interessante envolver algum desses elementos aqui, de alguma forma, introduzir a comunidade local e capacitar as pessoas da região onde o projeto está sendo desenvolvido. E aqui você detalha o tipo de treinamento que você está oferecendo, quantas pessoas serão treinadas, então também quantitativos para esses KPIs, quem são as pessoas que estão trabalhando no projeto, quantas pessoas que trabalham no projeto vêm das proximidades. Então, aqui, de novo,
O KPI de desenvolvimento local, é muito importante essa métrica aqui. Quantas pessoas trabalhando no projeto são de outros países? Então, aqui a gente vê a internacionalidade também. Vamos colocar uma pessoa. Vamos ver o quão global que é esse projeto. Não é obrigado, deixa eu ver, dá para colocar 0 também. Quantos funcionários tem a sua iniciativa? Quantos voluntários? Voluntariado, oferecer voluntariado também é uma coisa interessante. Número estimado de pessoas a serem beneficiadas pelo projeto. Então, quantas famílias vão ser impactadas? Sei lá, vamos colocar 15 famílias. Como esse projeto vai manter as árvores no futuro? Então, aqui você também descreve como que você vai cuidar para que essas árvores elas realmente se desenvolvam. Como esse projeto vai usar os recursos locais de maneira sustentável, como água e fertilizantes, aí você também descreve como que você pensa em cuidar desses recursos. E aqui você carrega uma foto também, é obrigatório. Eu vou colocar o primeiro... Vou colocar o primeiro print screen que eu tenho aqui. Enfim, só para a gente poder seguir para o próximo. Essa foto também é muito importante que ela seja bem... que tenha bastante pessoas felizes no meio da natureza, e vai ser a sua capa. De preferência plantando árvores, porque ele é um lugar onde o objetivo é plantar árvores. Então é muito Só importante. Só um gatilho já, né? A gente precisa muito cuidar dessas mensagens subliminares também, nas imagens que a gente usa quando a gente está vendendo a nossa ideia. Também é muito importante de já usar... Uma foto vale mais que 1000 palavras, né? Então já usar a imagem também para transmitir uma emoção. Um apelo, né? Isso, E aqui, então, finalmente, a gente vai carregar os documentos, qualquer documento que comprove que você tem direitos legais para trabalhar na propriedade associada ao seu projeto de restauração, além de outros documentos que descrevam o projeto. Então, qualquer coisa adicional você vai colocar aqui nesse espaço. É obrigatório, então eu vou colocar qualquer coisa também. Observe que os documentos eles são visíveis para outros usuários quando eles visualizarem o seu projeto. Então, também tomar cuidado com o tipo de arquivo e informação que a gente coloca. Aí, por exemplo, a gente pode colocar algum projeto submetido para o CNPq, ou então o contrato social de alguma instituição que for pedir, tipo, qual é o contrato social da cooperativa, por exemplo. Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de documento que a gente tem que subir para ficar mais robusto. Para mostrar que a iniciativa realmente existe, né? Que ela é legal e registrada. Exatamente. Ou então a escritura da sua terra valeria também, Paula? Caso fosse uma área particular? Com certeza. Mostrar que você é o proprietário daquela propriedade? Exatamente. A escritura, ou que seja um contrato de compra e venda, entendeu? Alguma coisa nesse sentido já é suficiente. Beleza. E por último, vídeo com as principais mensagens sobre a proposta do projeto. Seu vídeo com as principais mensagens, mas acho que não é obrigatório isso aqui não, tá? Porque não aparece em todos os projetos. Então, só se você tiver alguma coisa nesse sentido, ou tiver a capacidade de gerar um vídeo com duração de 1 minuto e 30 segundos. Pode carregar seu próprio vídeo ou usar programa de vídeo ou aplicativo que guiará você na criação de um vídeo informativo. Mas isso então é isso. Esse aqui não é obrigatório, ele é só um plus se você tiver. Mas é um diferencial, né? É um super diferencial, porque sempre a parte de contar a história, o storytelling, ele é muito importante nesses projetos, porque se o investidor ele percebe que você tem essa capacidade também de contar a história do impacto que você está gerando, é um ponto a mais para você, né? Então você já fica na frente de várias outras iniciativas que não tem esse diferencial. Então sempre vale a pena investir nisso aqui se você pode. E não só isso também, né? Você mostra a sua cara, então dá essa
sensação de empatia, sabe? O cara olha para você e fala assim, olha, é um ser humano, tipo, eu tô vendo quem que é, não é simplesmente uma instituição que não existe, tem uma pessoa por trás disso, né? Então dá essa sensação de humanidade mesmo, né? Exato. Nem que sejam aqui, de repente, várias fotos num GIF, num vídeo seguido, Isso. que você faz num aplicativo de celular super, super simples. Exatamente, exatamente. Nossa, Beleza, e aqui você cria a proposta, eu não vou criar, porque a gente colocou várias. só para Cria o teste. completo. Oi, tá frio, tá muito frio. E tô E esquentando. aqui para ver o que acontece. Aqui tá quente, quente pra cacete. Ai, nossa. Bom, clica, vamos ver aqui o que acontece, qualquer coisa, depois a gente apaga. Porque, Beleza. Camila, o que a gente Proposta criada. foi? Ela foi enviada ao WRI para revisão. Ah, não tem problema, a Mariana que revisa. Depois ela Ai, pode deixar. Mas, gente, o que é legal é que é muito simples. Você viu, Camila? É muito simples de fazer. Foi bem, Não é uma coisa bem que você didático. é impossível, eu nunca vou conseguir colocar meu projeto aí. Consegue, né? Então, o que a gente quer é que vocês sigam esse passo a passo e submetam. Então, o que a Ive fez, ela fez um negócio super legal, que ela pegou o tutorial desse negócio, ou seja, a explicação do passo a passo, cada um dos itens, e ela vai mandar isso para vocês, para cada um, para vocês irem seguindo e falando assim, passo 1. Quantos hectares? Aí vocês preenchem lá, são tantos hectares. Passo 2, são tantos hectares. E aí, vocês mandam isso para a gente e a gente preenche isso para vocês no nome da Preta Terra, entendeu? Era Então, isso que eu ia perguntar, né? O que exatamente. vocês Então, falaram. você fala assim, olha, eu não tenho para quem fazer, eu vou fazer pela universidade, será que eu consigo? Será que faz sentido? Então, manda que a gente preenche o nome da Preta Terra, entendeu? Maravilha. Então é só mandar. esse documento que eu fiz a tradução é quando você vai aqui em projetos. Você vai em projetos, adicionar novo projeto. Aí aqui você tem baixar checklist. Uhum. Aí ele vai te gerar esse documento aqui, e aí super passo a passo. E foi isso aqui que eu fiz a tradução. Eu tenho ele em PDF, em Word, e eu vou mandar para vocês lá no grupo. Fechado. Parar Maravilha. de compartilhar aqui. Bom, eu acho que ficou super claro. Esse negócio do Terramet é genial. A gente tem que usar isso mais até. Eu vou submeter hoje, brincadeira, hoje não, mas eu vou submeter alguns projetos. É bem simples, né? É bem simples e não custa estar ali, é uma vitrine, vai que aparece um investidor para você e você realiza uma coisa que é legal para a sua comunidade, né? Por que não? Exatamente. Sim, Então, verdade. assim, eu acho que é um primeiro passo de começar a aprender a captar esses recursos, porque isso é um, mas tem infinitas oportunidades como essa. Outro dia eu mandei no grupo, tem aquele Ecomudanças, tem editais do Banco do Brasil, e são pequenos editais que dão, por exemplo, 50 mil reais, 90 mil reais, que é um fundo perdido, que você não precisa devolver, e que simplesmente você faz um relatório no final e acabou, entendeu? Gente, 90 mil reais de graça para você plantar sua agrofloresta é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, enfim, O dinheiro está disponível, né? É só questão de escrever o projeto, de colocar a ideia no papel. E aí você faz essa imersão na comunidade, você tem esses dados todos, não tem por que não dar certo. Exato. E mais do que isso, vocês têm o nosso apoio, né, na condução do projeto, né, nas informações, né, a gente está aí para apoiar e para ajudar, né? Então, o que vocês precisarem, vamos fazer isso juntos, mas o que a gente quer é que vocês enviem esse tutorial que a Ive vai enviar para vocês preenchido, porque daí nós vamos submeter o projeto de vocês no Terramet. Perfeito. Para conseguir. Perfeito. Vamos. Vou botar na vitrine, gente. Com certeza. Em breve o meu estará lá. Maravilhoso. Tá ótimo. Então, beleza. Camila, obrigada que você ficou até o fim. Valeu.
Tamo junto. Eu que agradeço, foi super dinâmico, didático, a gente aprendeu muito mais hoje aqui. E, poxa, essa ideia do TerraMatch é maravilhosa, né? Foi muito bom conhecer. Incrível, né? Muito Uma esperto. sacada nem tanto. Genial. Muito bom. Então tá bom, gente. Obrigada. Eu vou parar de gravar aqui e a gente se vê no próximo. É isso, então. Obrigada. Até mais, gente. Até.